Prezados alunos, cordiais saudações, uma satisfação interagir com todos nesse momento aí de isolamento social. O tema da aula de hoje é fundamentalismo religioso e terrorismo dentro de cidadania ética e espiritualidade. Um dos tópicos que consta na ementa é fundamentalismo religioso. Então eu separei para conversar um pouquinho sobre esse fenômeno e como uma forma da gente fazer um exercício sobre isso. Lá no AVA tem parte do texto de Flávia Piovesan e Melina Giraldi Fachin, onde as autoras abordam esse tema. Então eu vou fazer uma introdução aqui, breve, linhas gerais, e depois eu peço para a turma se dirigir ao AVA para fazer um estudo dirigido, que estará lá a partir das 19. E é importante para deixar ali registrado e tal. Então vamos lá, vamos falar sobre terrorismo de base religiosa ou de base em fundamentalismo religioso. Um autor que eu já me referi a ele nas nossas aulas, Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, faleceu há alguns anos, muito conhecido mundialmente. Ele deixou um livro chamado Modernidade e Holocausto. Uma obra muito conhecida, e nessa obra o autor, com base em outros autores, então ele expõe que participa do entendimento de que a civilização tem duas faces, a face criadora e a face destruidora, que seriam dois lados da mesma moeda. Os direitos humanos entrariam ali na face criadora, ideias éticas e religiosas de tolerância, elevadas ideias éticas e religiosas de tolerância, higiene médica, enfim, seria típico da face criadora da civilização. Mas há também o outro lado da moeda, e guerra, crueldade, opressão sempre existiu na história da humanidade. O ser humano, esse ilustre desconhecido, é um ser contraditório, ao mesmo tempo capaz de coisas belíssimas, também capaz de coisas atrozes, né? E Zygmunt Bauman diz que é importante reconhecer esse lado destrutivo para o ser humano se policiar eticamente, e é possível construir o raciocínio de que os direitos humanos são uma forma do ser humano se policiar eticamente. As ações sociais, o combate ao terrorismo, por exemplo, o necessário combate ao terrorismo, deve pautar-se, tem limites éticos. Esses limites éticos são os direitos humanos, se admite tortura, por exemplo, e enfim. Então, dentro dessa ideia de face criadora e face destruidora, buscar coisas sagradas é algo importantíssimo para o ser humano, ou se é, tanto que é consagrado como um direito humano fundamental, nós já vimos isso. Só que o fenômeno religioso também dá aso à concepção de que o outro é inferior e deve morrer. Então a face destruidora da civilização tem essa concepção de que o outro, da outra tribo, da outra nação, o da outra concepção política, o da outra etnia, o da outra religião é inferior e deve morrer, mas isso numa visão da face destruidora, porque pela ótica da face criadora, o fenômeno religioso, o fenômeno político deve ser olhado com tolerância, com respeito à vida, com a ideia de que não há superiores e inferiores, os inferiores merecendo aí ser extirpados. Zygmunt Bauman trabalha com essa ideia. O Estado nazista concebeu a ideia de que havia um grupo que seriam ervas daninhas, que deviam ser extirpadas. O Estado de Direito não pensa assim.
Boaventura de Souza Santos, as autoras Piovesan e Fachin fazem referência a ele. Boaventura de Souza Santos, ao conceituar terrorismo, diz que o terrorismo é tanto de base de fundamentalismo cristão quanto islâmico. Então, fundamentalismo tanto cristão quanto islâmico, numa deturpação dessas grandes religiões que, se não olhadas por esse olhar retrógrado, são dignas de todo respeito e admiração. Mas, contudo, de 20 anos para cá, percebe-se que o terrorismo de base religiosa islâmica vem chamando mais atenção. A gente lembra aí do 11 de setembro, o mundo assistiu em tempo real a segunda torre desabar, um ato de guerra terrível, incrível, e feita com base num olhar destruidor, né, de religião, de outra forma digna de todo respeito e de admiração, conforme Roberto Abnedur escreveu na época na Folha de São Paulo. Então a questão é a ótica, o olhar dessas religiões que, infelizmente, pela face destruidora, muitas vezes concebe que o outro inferior deve morrer. Esse talvez seja a questão aí, né? O cristianismo conviveu com práticas inaceitáveis como escravidão. Nós conversamos sobre a controvérsia de Valladolid, né? Havia meio que uma desculpa no cristianismo para colonizar de maneira tão cruel ali os povos nativos da América Central. Enfim, o ser humano, esse lúcido desconhecido, é um ser contraditório. Ficando aí na tradição judaico-cristã, pelo olhar da face criadora, os profetas hebreus apregoaram paz entre as nações, o cristianismo apregoou a ideia de bondade nas ações humanas, e o apóstolo Paulo foi da maior importância para a ideia de igualdade, conforme Fábio Conde Comparato, a essência dos direitos humanos. Ok? Para a atividade lá no AVA, então eu perguntei, o texto refere-se ao combate à pobreza extrema como caminho para o combate ao terrorismo de certo respeito. Então pense que muitas vezes a pessoa se chega a atos de terrorismo em razão da condição de extrema pobreza. Extrema pobreza, segundo diversos doutrinadores, dá ensejo a místicas messiânicas, daí atentados terroristas. Então o combate à pobreza parece ser um caminho aí para mitigar, para combater o terrorismo. O texto defende que medidas antiterroristas respeitam o núcleo interrogável de direitos humanos. Então, o texto fala disso e conversamos um pouquinho sobre isso na aula passada. Nós estamos vivendo momentos de restrição à liberdade de religião, mas essa restrição tem que preservar a essência do direito à religião. É interessante que os documentos internacionais falam isso, o combate ao terrorismo, legislações de exceção devem respeitar a base dos direitos humanos, dentre elas o direito à religião. Tem outros direitos também, mas eu estou aqui me lembrando do artigo 27 do Pacto de São José da Costa Rica, que diz que legislações de exceção devem respeitar vários direitos que tem lá, dentre eles o direito à religião. O texto refere que as mais graves violações de direitos humanos tiveram como fundamento a dicotomia eu versus o outro. Disse sobre isso, um tema muito interessante. Então, a face criadora é a face de que o outro, o da outra nação, o da outra religião, é um ser, meio que um ser que não é ser humano, e que pode ser instrumentalizado. A face criadora é a face de que não existe eu e o outro, existe nós, existe a humanidade. Talvez seja a ideia de que é preciso conceber não uma comunidade de direito, mas uma comunidade de humanidade, né? de respeito incondicional à dignidade da pessoa humana. Pois bem, isso foi só um início, né, da conversa. Agora vocês têm toda a semana
para ingressarem no AVA, lerem o texto lá das professoras Flávia Piovesan e Melina Giraldi Fachin. É parte do texto delas, que inclusive a obra que está lá, a obra consta na biblioteca digital, vocês querendo ler o artigo de maneira mais completa, está lá. Vocês têm a semana para isso, às 20 horas eu entro no Zoom para a gente conversar ao vivo e bater um papo sobre esse assunto tão instigante, tão interessante. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Valeu!